Olá, meus irmãos, eu sou Alexandre Cumino e estou aqui no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, no Ipiranga, aqui em São Paulo, ao lado do metrô Ipiranga, e esse vídeo faz parte do nosso compromisso de todas as terças-feiras, às 16 horas, entrar ao vivo. Então nós estamos ao vivo aqui falando do Colégio Pena Branca, e sempre com um assunto. A gente soltou uma programação, e a nossa programação é falar hoje sobre os orixás nas 7 linhas de Umbanda. Na próxima terça-feira, dia 14/6, a gente vai falar sobre orixás cósmicos e universais. No dia 21/6, vamos falar sobre orixás na criação, a Gênese. No dia 28/6, sobre o orixá de Ancestre, de Frente de Juntó. E no dia 5/7, vamos falar sobre os orixás e as suas correspondências. Então, toda terça-feira aqui, na fanpage do Colégio Umbanda Sagrada Pena Branca, e esses vídeos sobem para o YouTube, no canal Colégio Pena Branca no YouTube. Então, inscreva-se. E aí, Matuca chegando aí, Isabel, Adriano. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Colégio Pena Branca, para acompanhar os nossos vídeos lá. Inclusive lá também está subindo os vídeos dos fragmentos de Umbanda. Diariamente sobe um videozinho de 1 minuto, que também vai para o Instagram. E estamos descobrindo aí como usar um pouco essa tecnologia para a gente ter uma aproximação real e, de alguma maneira, a gente colaborar em desmistificar a religião, a levar informação, a contribuir da melhor maneira possível com aquilo que é a nossa verdade, com aquilo que é o nosso amor, com aquilo que a gente vive, que a gente pratica, a nossa religião de Umbanda, tão querida, tão amada. Então a gente está numa sequência de vídeos sobre os orixás, inclusive também por ocasião no curso que está começando, o curso Orixás na Umbanda. Quem se interessar em ter mais aprofundamento, eu recomendo, entra aí no site www.umbandaead.com.br. É no Umbanda EAD que eu ministro os cursos virtuais. Vai começar um curso sobre orixás toda quinta-feira. Eu respondo dúvidas no Facebook do Umbanda Eu Curto. Então, de terça eu estou aqui no Facebook Colégio Pena Branca. Esse vídeo sobe para o YouTube Pena Branca. De quinta-feira eu tô lá no Face do Umbanda Eu Curto, sempre às 16 horas. É o horário que para mim dá certo aqui, falar às 16 horas. Esse é o meu compromisso com vocês. É muito louco tudo isso que vem acontecendo. É uma mudança no comportamento humano em geral, a maneira de se relacionar. É uma coisa muito inédita, nova. Eu tenho um filho de 8 anos, o Uriel, e o Uriel, ele chega em casa, ele pega a televisão. Em vez dele ver o que está lá no canal, ele entra no YouTube, ele escolhe o que ele quer ver e joga no canal da televisão. E é mais ou menos assim, né? Quantas pessoas hoje assistem a uma TV convencional? Quantas pessoas assistem a um canal aberto? A maioria de nós quer ver filme e entra no Netflix. Você quer ver televisão, geralmente você quer consumir conteúdo, coisa que faz a diferença para a sua vida. Então a gente está aqui para fazer a diferença nas nossas vidas uns dos outros. Eu recebi muito da Umbanda, recebi muito do meu mestre Daniel, chegou na área aí, irmão. Recebi muito do meu mestre Rubens Saraceni, recebi muito da religião, recebi muito no terreiro. Tamo junto, irmão. E a gente, quando muito recebe, quando tem uma bênção grande na nossa vida, a gente quer passar isso para frente. Eu falo assim, em religião, quando você tem um mestre, você não fica devedor, você fica grato a ele. E aquilo que você recebe, você tem o sentimento de passar para frente. Então, esse é o sentimento. Todas as pessoas que estudam comigo, ou que passam aqui no terreiro do Colégio Pena Branca, que se desenvolvem comigo, que aprendem alguma coisa comigo, não me deve nada. Nada, nada, nada. A única coisa é saber. Você recebeu algo de bom? Então transmita.
Essa é a ideia, é não segurar nada, não guardar nada, não esconder nada, nenhum segredo, tudo que eu sei, eu estou aqui para passar para frente, estou aqui para multiplicar. E esses canais, esses vídeos são uma maneira da gente alcançar todos indistintamente. Então, hoje o assunto é orixás nas 7 linhas da Umbanda. Então, o que são 7 linhas da Umbanda, não é mesmo? Porque é um cavalo de batalha, cada um fala uma coisa sobre... Dona Iraci, a senhora traz uma canequinha de café para mim, o meu cafezinho? Tá providenciado o café, alguém aí perguntou cadê meu café, verdade, o café já está sendo providenciado. Então, a 7 linhas de Umbanda é algo que surge no início da religião. A gente tem historicamente a manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas em Zélio Fernandino de Moraes, fundador da religião de Umbanda. Não que ele falasse com todas as palavras, eu sou o fundador da religião de Umbanda, mas quando você tem qualquer coisa, o primeiro praticante de um segmento, ele é o fundador. Muito obrigado, Dona Iraci. Dona Iraci, qualquer dia eu vou chamar o povo todo para vir aqui no vídeo. Meu cafezinho. Na primeira manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas em Zélio Fernandino de Moraes, ele é perguntado qual é o seu nome. Ele fala, se é preciso que eu tenha um nome, me chame de Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Então olha só, que doideira, que coisa mais maluca, né? Porque perguntou o nome dele, ele falou Caboclo das 7 Encruzilhadas. Caboclo quer dizer homem simples, não é necessariamente um índio. Então ele está dizendo, eu sou o homem simples das 7 encruzilhadas. E o que são as 7 encruzilhadas? Ele fala, não haverão caminhos fechados para mim. Então quer dizer, todos os caminhos se resumem em 7. E aí o 7 se torna o número mágico da Umbanda, o 7 se torna o número mistério, se torna o número de base, de fundamento na Umbanda, o número sagrado da Umbanda, e o caboclo já deu a letra, eu sou o caboclo 7. Então ele está dizendo, há 7 caminhos, e isso vai permear a religião de Umbanda. Então isso são as 7 linhas de Umbanda, são os 7 caminhos, são os 7 mistérios. São as 7 forças, as 7 energias, as 7 vibrações. E aí tudo começa a partir de Zélio de Moraes com o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Sempre que você fala de Umbanda, as coisas vão começar com o Zélio de Moraes e o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Isso é muito emblemático, isso é muito forte, isso é muito real. E aí Zélio de Moraes já apresenta as 7 linhas para a religião, as 7 linhas de Umbanda. Então, a primeira publicação que vai mostrar as 7 linhas de Umbanda, o que são 7 linhas de Umbanda, ou quais são as 7 linhas de Umbanda, a primeira publicação, tá bem o vídeo aí? Tá aparecendo direitinho? A primeira publicação é o livro de Leal de Souza. Leal de Souza é o primeiro autor umbandista que publicou em 1933 o primeiro livro chamado Espiritismo, Magia, 7 linhas de Umbanda. Então você é umbandista, meu irmão umbandista, vamos estudar? Anota aí, o Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. O autor é Leal de Souza, esse é o primeiro livro de Umbanda, publicado em 1933. Joga aí no Google, meu irmão, pede um PDF desse livro que você vai achar um PDF desse livro para você estudar. Você lê, você vai ter a oportunidade de ler o primeiro livro escrito por um umbandista para a Umbanda, falando sobre a Umbanda, que é Leal de Souza. Eu não vou entrar no mérito de explicar agora quem é Leal de Souza, mas ele foi preparado por Zélio de Moraes. Então o Leal de Souza está falando de Umbanda, daquilo que ele aprendeu com o Zélio de Moraes, que ele aprendeu com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, e Leal de Souza se torna dirigente da tenda espírita Nossa Senhora da Conceição. Então, quando ele publica esse livro em 1933, ele já é dirigente espiritual. Ele veio do espiritismo, conheceu o Zélio em 1924, e em 1933 ele já era dirigente. No livro do Leal de Souza, as 7 linhas de Umbanda, ou seja, a primeira publicação de 7 linhas de Umbanda, apresenta assim: linha de Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Nhançã, Iemanjá e linha de Santo.
Esse é o primeiro esquema de 7 linhas da Umbanda. Eu tive a oportunidade de publicar o livro História da Umbanda, publicado pela editora Madras. Então, para eu escrever esse livro, publicar esse livro, eu tive a oportunidade de conhecer Mãe Zilmeia de Moraes, filha do Zélio de Moraes. Tenho a honra e a grata satisfação de conhecer a Lígia, que é a neta do Zélio, atual dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, anote aí, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Você aí no Facebook tem o perfil da primeira tenda de Umbanda fundada por Zélio de Moraes. Tá aí, ó, entra aí no perfil do Facebook, anota para você entrar depois. Tenda que o Zélio fundou, existe até hoje, quem toca o trabalho é a Lígia, o filho da Lígia, o Leonardo. Então, esse livro passou pelas mãos do Leonardo e da Lígia antes de ser publicado. E aqui nesse livro eu falo sobre 7 linhas de Umbanda, falo um pouco sobre alguns autores antigos, e a Lígia me diz que ela aprendeu com o avô dela que as 7 linhas de Umbanda são linha de Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Inhansã e Exu. Ou seja, no lugar aonde Léo de Souza colocou linha de santo, a Lígia diz que aquela é a linha de Exu. Muito, muito, muito interessante. Essa maneira, uma diversidade de apresentar as 7 linhas de Umbanda. Muitas vezes, essa diferença em apresentar as 7 linhas de Umbanda, muitas vezes isso ajuda a diferenciar de qual Umbanda você pertence. Porque eu pertenço a Umbanda que cultua esses orixás. Não, eu pertenço a Umbanda que cultua aqueles orixás. Eu pertenço a Umbanda que cultua esses outros orixás. E na maioria das vezes está ligado às 7 linhas de Umbanda, porque essa Umbanda ou a Umbanda desse terreiro, aqui as 7 linhas de Umbanda são tais com tais orixás. E aí cria uma confusão danada, porque acaba se confundindo linha com orixá. Então fala, as 7 linhas de Umbanda são a linha de Oxalá, a linha de Oxum, a linha de Ogum, a linha de Obaloaê, a linha de... E aí parece que linha é orixá, porque essa é a linha desse orixá, essa é a linha daquele orixá, essa é a linha daquele outro orixá. Pai Ronaldo Linares, responsável pela Federação Umbandista do Grande ABC, responsável pelo Santuário Nacional da Umbanda. Pai Ronaldo Linares é uma das poucas pessoas vivas que conviveu com o Zélio de Moraes e que foi estudar Umbanda com o Zélio de Moraes, que procurou o Zélio de Moraes e, ao menos aqui em São Paulo, o Pai Ronaldo Linares é o grande propagador da mensagem do Caboclo das 7 Cruzilhadas, da informação histórica sobre quem foi Zélio de Moraes e a obra de Zélio de Moraes e apresentá-lo como fundador da Umbanda, como realmente é. Difícil encontrar esse livro? Então, esses livros você encontra PDF, joga aí na internet. Estou falando, História da Umbanda não é difícil não, na editora Madras, você entra em contato com a Madras ou Terra Mística, www.terramística.com.br. O irmão perguntou se é difícil encontrar esse livro, se é o meu História da Umbanda, é da Madras. Se é o livro do Léo de Souza, você joga aí no Google, dá um Google aí e você acha o PDF. Enfim, Pai Ronaldo Linares conviveu com o Zélio de Moraes e o Pai Ronaldo Linares me contou que perguntou ao Zélio como é que é esse negócio das 7 linhas de Umbanda, e o Zélio de Moraes teria dito ao Pai Ronaldo Linares que ninguém havia entendido direito essa questão das 7 linhas de Umbanda. E se o Pai Ronaldo conheceu o Zélio em 1972, 1973 e o Zélio desencarnou em 1975. Então, a gente está falando em 1972, 73, muita pedra já tinha rolado, muita água, e a maioria dos livros que falavam sobre 7 linhas de Umbanda já haviam sido publicados. Então, já havia uma diversidade literária de Umbanda muito grande na década de 70, não é? E Zélio de Moraes falou para o Pai Ronaldo, muito pouco as pessoas entendiam acerca do que deve ser as 7 linhas de Umbanda. E ele exemplificou assim. Você imagina um prisma. Todo mundo se lembra o que é o prisma? Devia ter um prisma aqui comigo agora para falar sobre isso. Você imagina um prisma, que é aquele triângulo feito de cristal, feito de vidro.
Então, a luz solar, ou seja, a luz branca, ela bate de um lado do prisma e do outro lado saem 7 cores. Então, Pai Zélio de Moraes falou ao pai Ronaldo Linares que isso são as 7 linhas de Umbanda. Aquela decomposição em 7 cores, aquelas 7 vibrações. E aí, ao longo dos anos, a gente tem uma diversidade de 7 linhas de Umbanda. Eu separei aqui que eu ia falar 7 linhas de Umbanda do fulano, 7 linhas do ciclano, 7 linhas de Umbanda do beltrano. Não sei se é o caso agora de eu falar desse, daquele ou daquele outro. Enfim, diversos autores apresentam as suas diversas 7 linhas de Umbanda, e aí o que varia mais são os orixás. Geralmente se apresentam 7 orixás. Então, ali aparece uma linha, ali nas 7 linhas de Umbanda do Leal de Souza e nas 7 linhas de Umbanda ali da Tena Espírita Nossa Senhora da Piedade, aparece uma linha de santo. No lugar dessa linha de santo, vai aparecer uma linha das almas, ou vai aparecer uma linha do Oriente. No lugar onde está Yansan, vai aparecer Oxum. Então, vai mudar significativamente, ou outros autores vão dizer que essa é a linha africana. Todos concordam com a linha de Oxalá, a linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Xangô, linha de Iemanjá. Daí as outras 2 linhas, a linha das almas, linha africana, linha de Oxum, linha de Yansan, é onde mais vai variar. Por quê? Porque eles acabam definindo como linhas de Umbanda as linhas relacionadas aos orixás mais conhecidos. Então acabam sendo as 7 linhas de Umbanda, as linhas daqueles orixás cultuados naquela casa. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o saudoso Pai Fernando Guimarães, fundador do terreiro do Pai Maneco em Curitiba, a quem eu tenho profunda admiração, mando um abraço aqui para a mãe Lucília, filha carnal do Pai Fernando. O Pai Fernando falou, a Umbanda tem um problema enorme dentro da Umbanda. O problema é, só existe 7 linhas, existem muito mais orixás do que 7 linhas. E foi o que era um ponto central na obra do Rubens Saraceni, quando o Rubens começa a estudar. Quando o Rubens começa a estudar 7 linhas de Umbanda com os seus guias, com as suas entidades. Então, o Rubens também não tinha todas essas informações até 1994, 1995. De 1995 para 1996 é que Pai Benedito de Aruanda começa a organizar as 7 linhas de Umbanda a partir da obra do Rubens Saraceni. Aí tem um livro. Existem 2 livros bem emblemáticos na obra do Rubens. Tem um que se chama As 7 Linhas de Umbanda, Rubens Saraceni, editora Madras, e outro livro chamado Umbanda Sagrada, Rubens Saraceni, editora Madras. São livros que vão tratar de uma forma bem simples as 7 linhas de Umbanda. Então foi nessa época que eu conheci o Rubens. Se você quiser anotando as perguntas, já eu pego umas aí com você, tá bom? Então, se vocês quiserem fazendo perguntas, a Sil vai anotar as perguntas mais interessantes e vai passar para mim. Depois, com calma, eu vou entrar aí e vou responder as perguntas de vocês. Eu só peço uma gentileza, um favor. Não fiquem respondendo uns as dúvidas dos outros, por favor. Deixa para mim essas dúvidas, eu estou aqui para isso mesmo. Eu estou ao seu dispor, ao seu serviço. Depois eu vou dar uma olhadinha aí, né? Tá bem? E, por favor, o ambiente é religioso, o ambiente é de Umbanda, de amor, de caridade, de envolvimento, de doação, de fé. Vamos manter esse ambiente aqui em qualquer conversa, em qualquer vídeo meu, se entrar alguém falando bobagem, não dá atenção não, meu irmão. Não dê atenção não, vamos focar no que a gente tem aqui para falar, para trazer, não é? Então, na obra do Rubens Saraceni, Pai Benedito de Aruanda aparece para o Rubens e ele fala assim: meu filho, 7 linhas de Umbanda. As 7 linhas de Umbanda são as 7 vibrações de Deus, não são 7 orixás. Então, a partir do momento que você entende que as 7 linhas de Umbanda são as 7 vibrações de Deus,
cabem todos os orixás. E na obra do Rubens, que agora se fala a Umbanda Sagrada, no segmento da Umbanda Sagrada, nunca houve intenção de criar um segmento, apenas de apresentar o que Pai Benedito entendia por Umbanda, teologia de Umbanda, 7 linhas de Umbanda, enfim, tudo isso, né? Então, aparece lá para cada linha 2 orixás. Por quê? Para que em cada vibração de Deus você possa recorrer a um pai ou uma mãe, que é inclusive assunto do nosso próximo vídeo, que serão orixás cósmicos e orixás universais. Mas no vídeo da semana passada a gente falou sobre orixás desconhecidos na Umbanda. Então o ponto é, existem muito mais do que 7 orixás. Existem muito mais do que 14 orixás. Mas quais orixás eu vou cultuar? Muito bem, meu irmão, nós vamos cultuar aqueles orixás que nós conhecemos. Ótimo, isso você já falou semana passada. A questão aqui são as 7 linhas de Umbanda. Então, Pai Benedito diz assim, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloaê e Iemanjá. São orixás já muito conhecidos. Seu Obaloaê não era tão conhecido na Umbanda, no entanto, para alguns era cultuado e conhecido Iorimá, para outros era cultuado e conhecido Iofá. Onde é que está Ibeje? Aqui não aparece Ibeje, mas a força de Ibeje, a força das crianças, está em Oxum e no seu par, Oxumaré. Aqui a gente separa o Obaloaê de Omulu, e aí vem o par desses orixás. Então Oxalá tem um par feminino que era desconhecido na Umbanda, que a gente identificou, a princípio foi chamado de Oiatempo, mas como fazia confusão com Iansã, passou a ser chamado de Logunã. Oxum com Oxumaré. Aí você tem Oxóssi com Obá. Você tem Xangô com um orixá desconhecido na Umbanda, ou não tão conhecido na Umbanda, que é uma mãe do fogo, Oroiná. Ogum com Iansã, Obaloaê com Nanaburoquê e Iemanjá com Omulu. Pronto, agora a gente tem 14 orixás em 7 linhas da Umbanda. Aí você diz, então é isso? 7 linhas e 14 orixás. Não existe mais orixás, só são esses 14 orixás. E Oxalá casou com Logunã, Oxum casou com Oxumaré, Obaloaê casou com Nanaburoquê e Iemanjá casou com Omulu. Não, par de orixás não é casamento. Então os orixás fazem muitos pares uns com os outros. Quando a gente fala em 7 linhas de Umbanda, quer dizer quais são os orixás que têm maior afinidade com aquelas 7 vibrações de Deus. Porque Omulu, que é terra, também pode fazer par com Obá, que também é terra. Oxum, Iemanjá e Nanã formam uma tríade da água da terra. Você pega Oxóssi, ele também está na mesma vibração de Ossain, também uma vibração vegetal. Logunedé também é uma vibração vegetal. Então eu colocaria Ossain e Logunedé na mesma linha de Oxóssi. Está lá também. Mas para eu cultuar eu tenho que conhecer, mas está lá. Você fala, além de Omulu, você tem Iku também, orixá da morte. Está ali na vibração da geração. Oxalá é o mesmo Obatalá. Você tem também Odudua, você tem Orumilá. E todos esses orixás que falam são os orixás com fundo branco, eles estão nessa vibração da fé. Então, e assim você pode pegar todos os orixás que você conhecer e você pode encontrar eles nessas 7 linhas de Umbanda, que são 7 vibrações de Deus. Agora, isso não é a verdade última, não é a verdade absoluta, não é uma verdade única. Por quê? Porque cada um escolhe entender, e falar, e ensinar, e viver as 7 linhas da Umbanda como achar melhor. Agora, observe uma coisa muito interessante, que eu vou falar para você, uma coisa muito interessante, que às vezes a gente finge que não vê. Essa coisa muito interessante, o que é que é? É que aqui tem um caboclo pena branca. E aqui tem a nossa maneira de entender as 7 linhas de Umbanda. Quando o caboclo pena branca está em terra aqui, quando ele falar de orixás de 7 linhas de Umbanda, e se ele falar, ele vai falar no contexto dessa casa. Esse mesmo caboclo pena branca, se for num outro terreiro, que vive um olhar diferente para as 7 linhas de Umbanda, ele vai respeitar o olhar daquele terreiro. Se ele vai para um outro terreiro que cultua alguns orixás que eu não cultuo aqui, ou que cultua, ou que aqui eu tenho alguns que não tem lá, ele vai respeitar. Então, como é que pode? O caboclo respeita, o preto velho respeita, o baiano boiadeiro, todo mundo, todos os guias espirituais respeitam
que cada terreiro de Umbanda segue uma determinada Umbanda ou uma determinada maneira de falar e viver as 7 linhas de Umbanda. E aí nós ficamos aqui, besta pra caramba, discutindo quem é que tem a verdadeira 7 linhas de Umbanda, quais são as 7 linhas de Umbanda de verdade, quais são os orixás que tem que ser cultuado. Uma bobagem total. Certo é o que funciona. Então não importa quais são as suas 7 linhas de Umbanda, você tem amor por aqueles orixás, tá ótimo, é isso que importa. Não importa mais nada além disso. Quem pode mudar isso dentro do terreiro é o dirigente. Algumas perguntas aí, Silvio? Então vou responder algumas perguntas agora. Enquanto isso, a gente está começando o curso de orixás na Umbanda, curso virtual EAD, na plataforma www.umbandaead.com.br. Grande Márcio Martins Moreira, Márcio Martins Moreira, Mentes Mudando o Mundo. Eu recomendo aí da curso de PNL, o negócio é bom. Aproveita lá e dá uma olhada, que esse irmão tem muito a oferecer. Deu curso de PNL Umbanda aqui pra gente. O Márcio tá junto com a gente aí, ó. Tá rolando aí, ó. Gostaria de saber se a Umbanda está acrescentando outros orixás como... aqui está o Orocô, o correto seria Iroco. Iroco é o orixá do tempo da Gameleira Branca. Então, a questão não é que a Umbanda está acrescentando. Ainda não caiu ainda? Voltou. Aê. Voltou. Voltou. E aí, caiu e voltou? Você consegue? O que você vê aí? Então não é que a Umbanda está cultuando, acrescentando orixás. Os orixás sempre existiram. Os umbandistas é que estão se interessando por outros orixás. Não é a Umbanda, mas sim os umbandistas. Então isso depende dos umbandistas. Porque hoje existe muita informação. Então hoje é muito fácil um umbandista ter informação de vários orixás. Antigamente não tinha a oportunidade de ter isso, de ter essas informações. Então as pessoas conheciam poucos orixás, e aí você acaba cultuando aqueles que você conhece. Então não é a Umbanda, mas sim os umbandistas, e a grande razão para isso talvez seja essa quantidade de informação que existe hoje. Viviane Araújo pergunta, me tira uma dúvida por favor, todo ser humano é médium? Todo ser humano é médium, mas nem todo ser humano é médium de incorporação, porque existem muitos tipos de mediunidade. Então... essa eu vou deixar mais no ar aí, a pesquisa sobre mediunidade, etc. E para um outro bloco, um outro assunto que fale de mediunidade. Andressa Souza diz, existe 21 linhas de Umbanda? Não, existem 7 linhas de Umbanda, que são 7 vibrações de Deus. Aí nessas 7 linhas de Umbanda você pode cultuar quantos orixás você quiser. 7, 14, 21, quantos você quiser. Agora as linhas de Umbanda são 7, que inclusive é um número mágico, místico, o número da perfeição dentro da religião. Catarina Carvalho, sabe me dizer se em Portugal, na cidade do Porto, existe um terreiro? Tem terreiro em Portugal. Tem alguém aí de Portugal nos assistindo agora? Tem uma irmã perguntando de terreiro em Portugal. Tem sim terreiro em Portugal. Alexandre Ribeiro, Caboclo das Sete Cruzilhadas, que iniciou a Umbanda no meio carnal humano, é o mesmo citado no livro Remissaré? Olha, eu acredito que sim, mas quem podia falar não está aqui agora, né? Que o autor do material médium é o Rubens, mas eu acredito que sim, é isso. Então eu sou Alexandre Comino, nós já estamos aqui no ar há quase meia hora falando sobre orixás das 7 linhas de Umbanda. Toda terça-feira eu estou aqui na fanpage do Colégio Umbanda Sagrada Pena Branca, isso vai para o canal do YouTube Colégio Pena Branca. Toda terça-feira, agora estou falando sobre orixás. No dia 21/6, próxima terça-feira, eu vou falar sobre orixás. Dia 14/6, vou falar de cósmicos e universais. No dia 21/6, de orixás na criação. Em parceria com o Umbanda Eu Curto, toda quinta-feira eu estou na fanpage do Umbanda Eu Curto tirando dúvidas sobre Umbanda. Agora o Umbanda Eu Curto vai começar a colocar tema para as dúvidas. E nossa parceria aí com o Umbanda EAD, que é onde eu ministro os cursos virtuais. Hoje eu fiz um vídeo ao vivo com o Rodrigo Queiroz, Umbanda no Trânsito, e a gente lembrou das várias outras pessoas que estão falando sobre Umbanda, dando curso sobre Umbanda, como o nosso irmão Paulo Ludogero, o nosso irmão Adérito Simões, os que estão fazendo vídeo também, com curso virtual como o PH Alves.
Eu recomendo o curso de PNL com o Márcio Martins Moreira, que está aqui também. Também o trabalho do nosso irmão Davi Veronese, dos Loucos pela Umbanda. E muita coisa boa que está rolando de Umbanda aqui. Tem o Umbande Boa também no YouTube aí, um canal Umbande Boa muito bacana. Então, muita coisa boa rolando de Umbanda pra gente aproveitar, e acho que todo mundo tem que aproveitar isso, e ouvir de tudo, e ver de tudo, e ler de tudo, e aproveitar de tudo, e colocar o filtro do bom senso, o filtro da ética, o filtro daquilo que vai no seu coração. Eu sou Alexandre Comino, e estou lá no canal Colégio Pena Branca no YouTube. Muito obrigado por essa oportunidade. Oxalá em mim reconhece e saúda Oxalá em você. Axé, meus irmãos, muito grato por estarmos juntos aqui. Até quinta-feira, lá na fanpage do Umbanda Eu Curto, e próxima terça aqui na nossa fanpage, nos nossos canais aí do YouTube sobre Umbanda. Axé.